Vai ter uma espécie de debate. Porém, vamos fazer uma introdução bem rápida. Como pintou muitas novidades em janeiro, até em relação à ufologia, até de filmagens, fotografias de UFOs, as filmagens vão exibir depois do intervalo, porque não vai dar tempo de pôr agora na introdução. Então vamos fazer uma pequena abertura, inclusive porque antes de começar, para algumas pessoas surgiu alguns questionamentos, algumas situações já levantadas que nós íamos abordar aqui. Ninguém deu muita importância no público em geral da reunião de cúpula do Fórum Econômico Mundial. E o presidente russo fez algo que é muito sério, e que denotou uma reunião particular com o Barack Obama. Vou só chegar até essa parte. Só 5 minutos. Quando ele falou na reunião de cúpula do fórum, o mês passado, sobre que a humanidade ia ser alertada pelos ETs, e mais ainda, ia conversar com o Barack Obama de uma possível ameaça, 2 semanas depois, na Rússia foi filmado 3 objetos atuando em cima de um lago. Vou mostrar depois isso. E pouca gente deu importância ao que ele falou. Isso daqui quem vai falar depois, que é algo muito importante. Que é algo muito importante em relação a pressionar o governo, os militares liberar os seus documentos ufológicos. A gente vai botar isso depois. Como também vou mostrar depois a filmagem feita na Costa Rica, que foi agora na 3ª semana de janeiro, que eu considero muito boa. Faz tempo que não via uma filmagem relativa a um avião pequeno do OVNI passar por baixo com uma velocidade quase 6 vezes maior. Isso a gente vai mostrar depois, no intervalo. A Priscila está aí? Não, chegou. Muito bem, esse caso vou falar que é o caso dela que filmou agora, na última semana de janeiro, próximo de Jundiaí. E nesses 2 dias da semana de janeiro, que agora não me falha a memória, se é 27, 28, 28, 29, ela observou alguns objetos no céu. Eu até achei estranho, é só você que viu, depois ela explicou tudo, e aí eu vou passar para vocês a filmagem dela. Isso eu vou mostrar depois também a questão dessa imagem tirada da estação espacial lá em cima, desse UFO triangular. Muita gente questionou, comigo me ligou, dizendo que não era da NASA, que podia ser montagem. Existe, é da NASA, e vou mostrar para vocês, está aqui, eu imprimi isso para a página oficial da NASA. Tem 7 fotos desse objeto, é da NASA, sim. Foi tirado da página da NASA. Se eu vou falar depois, para não perder tempo agora. Não, depois, não. Isso aí vou falar o restante depois. Senão, fechar aqui. A gente vai acender a luz para poder filmar e fotografar, mas na hora da projeção acho que atrapalha um pouco. Talvez seja melhor apagar a luz para ver melhor, né? Essa luz aqui? Você quer apagar? Do lado da tela. Não, mas não se preocupa não, que na hora de apresentar as filmagens, a gente vai apagar depois. Porque agora tem que controlar um pouquinho o tempo, inclusive, a tendência. Só para poder filmar melhor, mas depois eu vou apagar tudo e vou realmente apresentar as imagens, se preocupa. Porque tem 6 imagens para apresentar de filmagem. E agora eu gostaria de dar andamento para poder manter o compromisso com ele, com o palestrante, que inclusive tem um certo horário. Tudo bem? Então eu vou pedir em relação a isso, as perguntas, deixa para depois,
Eu sei que muita gente me fez algumas perguntas agora. Vou tentar deixar para depois essa questão, depois da atuação do seu Nelson. Tudo bem, gente? Tá? Então vamos começar. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Nelson, a idade de 73 anos, e vamos conversar um pouco sobre ufologia. Ufologia ou discos voadores, esse fenômeno que há muito tempo vem causando, vem mexendo com as ideias da gente. Muito bem. Como é que eu entrei nisso? Desde quando estou nisso? E como isso vem acontecendo comigo? Eu comecei, na verdade, com curiosidade. E muita gente vem aqui e diz, principalmente os ufólogos de cabelo grisalho, e diz que eu comecei com curiosidade. E é verdade. Por que no meu caso é verdade? Porque foi com publicações da revista Cruzeiro e com o caso discos voadores na Barra da Tijuca. Eu tinha 12 anos, estava acabando de sair do primário, naquele tempo não tinha aquela pré-escola, essas coisas, então algo básico era 4 anos, as pessoas com mais idade sabem isso, 4 anos. Eu tinha perdido um ano, por questões daquela subida, eu sei que eu estava com 12 ou 13 anos, frequentava a casa de um padrinho meu, um alemão, que comprava a revista Cruzeiro. Na revista Cruzeiro, eu deparei pela primeira vez com aquele card discos voadores na Barra da Tijuca. E foi o primeiro contato. Dali passou-se um tempo que uns 4, 5 anos, aí eu já era rapaz, trabalhava, tinha que trabalhar para ajudar a família, frequentava o Senai e na minha casa, no dia de tarde, chegando do serviço, trabalhava uma microempresa, e no serviço tinha um burburinho. E minha mãe me diz, eu conversando com ela, o que está acontecendo aí? Ela disse, olha, vai lá, o Brás te conta. O Brás era um rapaz conhecido do nosso vizinho, de mais idade que eu, e trabalhava de turno, estava em casa à tarde. O Brás me contou, apareceram 2 objetos redondos aqui no alto, fizeram uma revolução e sumiram. E muita gente, e a garotada ali da vizinhança viu que era justamente um campinho na frente da casa, né? Estando ali viram. E algumas vizinhas. Minha mãe não viu, mas estou sabendo. Passado um tempo, agora, já o tempo que eu não posso dizer para você terminar, porque eu nunca anotei nada, nunca escrevi nada, nunca fiz pesquisa nenhuma. Faço estudos desse fenômeno. E para fazer os estudos da ufologia, embora contraria muita gente dizer fora, você não precisa ir lá fora e querer ver disco voador. Mesmo porque tem muita gente fazendo estudo de ufologia e nunca viu disco voador. Eu nunca vi disco voador. Disco voador para mim é o que está no jornal, está nas revistas, o que está nos filmes. Né? No YouTube tem muito. Né? Quer ver disco voador no YouTube tem. Mas não quer dizer que as pessoas não veem, porque de fato eles estão por aí. Passando um tempo, nessa casa que eu morava já, mas que o meu pai tinha feito, um colega meu, irmão, rapaz, me contou uma história. Que ele, ao subir a rua da nossa casa, a casa dele era uns 100, 150 metros à frente, não foi levado por aquele cone de luz que vem de cima para baixo, que pegou de surpresa, diz ele, ou a gente, o lá, né? Porque ele deu um grito, deu um pulo, saiu correndo, doido, não sabe como passou pelo portão de casa, bateu na porta de
casa, os pais acordaram altas horas da noite, os pais acordaram desesperados, e ele só sabia contar da noite. O fato é que isso, no final dos anos 70, era casado, esses três são meus filhos, a minha filha, a moça do meu filho, né? E ele foi a primeira vez que vi também, que eu vi alguém contando o cone de luz. E hoje nós sabemos que existem esses cones de luz, ele cresce por luz, ou pelo menos, né? Existem os relatos. Esse foi os 3 casos que eu fiquei sabendo, não de ver, de relatos, né? Até que, por acaso, vim conhecer o professor Flávio Augusto Pereira. E por acaso, por quê? Trabalhando na Telefone, como técnico, anos 70, chegou lá uma vez um senhor que representava um balneário, se não me engano, Ilha Morena, no norte aqui, né? Litoral norte, e livros e tal. E não sei como, surgiu o nome do professor Flávio Pereira, mas eu desconfio que foi porque o professor Flávio tinha uma enciclopédia, né? Aliás, tem muitos livros, né? Não é só uma enciclopédia. Mas esse moço, acho que vendia. Eu fui conhecer o professor Flávio Pereira, na rua São Luís, no prédio lá. Né? Bom, aí é que a coisa começou mesmo, pegou fogo para ele. Porque, conhecendo o professor Flávio, eu vim a conhecer o professor Guilherme Fritz, com quem conversei muito, mas muito mesmo. O professor Guilherme Fritz, o monge da ufologia, né? Quem o conheceu, sabe como ele era aquela pessoa. No mezanino que ele tinha na rua São Pedro, ele representava o jornal inglês, não me engano, era o Tribune, né? Era do professor Guilherme. E, conhecendo o professor Flávio Pereira, o professor Guilherme, vinha conhecendo o Dr. Marcos Perezotti, estive na casa dele com o professor Flávio, com o professor Guilherme, o Dr. Marcos, né? E mais pessoas que eu não lembro. Mesmo porque já recentemente me perguntaram se eu pertencia a PEX. Eu não pertencia a PEX. Eu era um rapaz, eu nem discutia as coisas, porque eu acompanhava. E de curiosidade, não? Com aquilo, porque eles já, o professor Flávio Pereira, não precisamos dizer aqui quem o conhece, porque ele representa na ufologia, né? Ele fez. E outros também, o doutor Olavo Fontes, que eu não conheci pessoalmente, o doutor Walter Pino, que conheci pessoalmente, no Cicerone dele em São Paulo, ele vinha aqui, queria visitar gente para entrevistar, e o professor Guilherme Vidigal, fizemos isso 2 vezes. Então, aí eu comecei a me interessar mais pela ufologia. E venho desde quando, então, desde esse tempo, fazendo o quê? Fazendo estudos. Eu não pesquiso, eu não vou a campo, de acordo com a opinião do pessoal, eu não sou um ufólogo. Ufólogo, eu disse, quem vai lá, médico, tira foto, eu tá bom, tudo bem. Não faço nada disso, né? Mas, para a gente falar em seguida da minha teoria, e vou dizer umas tantas coisas, que vocês não precisam concordar, vocês têm o livre-arbítrio e o discernimento para, inclusive, questionar. Eu construí uma teoria, essa teoria eu estou divulgando, né? Eu vou contar um fato, inclusive para quebrar um pouco o gelo para vocês rirem, embora eu não pesquise. Nessa época que eu conheci o professor Guilherme, aquele pessoal todo, eu conheci um grego, ele ainda é vivo, o senhor já tem bastante, tá? Provavelmente mais que eu, estou com 73. Sim, bem mais.
Fiz um contato rápido com ele um dia desse. Ele está com uns 80 já. Iraque Rafael é uma pessoa é um filósofo. Ele tinha um ateliê na rua Vital Brasil, do Tantã, onde a gente se reunia e saía por ali para ver o estilador pela rua. Ou batendo papo no ateliê dele. Ele era um fotógrafo profissional, né? E um dia eles cismaram, não sei quem inventou, vamos na Pedra da Gávea fazer uma vigília. Eu também fui. Eles não lembram, mas eu sei que eu fui. Bom, vamos para a Pedra da Gávea e para subir na pedra, o ideal era o tal do tempo. Naquela época até tinha um nome que eu não sei, parece que não tem registro do nome de Guedes, eu não sei se mas era o tênis. O tênis era feito com aquele jeans, né, que o americano chamava de gamba, né? Inclusive o Levi, o milionário lá na Califórnia, vendendo calças que foi usado lá, né? O famoso jeans, o índico francês. O tênis era feito lá. Fomos para a Pedra da Gávea, eu só uma cara, coragem do dia, para dar. Subimos a Pedra da Gávea à tarde, mas está na noite fazendo vigília. Quando estávamos subindo, o tempo começou a virar. E o relâmpago começou a cortar o céu e os trovões aparecendo. Subimos até o terraço. O terraço realmente causa uma certa impressão. Mas eu não sei nada de design, não tenho a mínima ideia se tem ou não alguma coisa ali. O que sabemos é que do outro lado tem as inscrições, são quase desaparecidas, né? Mas tem. E tem aquela pedra. Quando chegamos ali, um punhado, saímos daqui mais um pouco do rio. Tinha subia. Olha, para subir agora, daqui para cima é um pouquinho mais complicado. Quem não quiser subir, pode ficar aqui, não tem importância. Eu me levantei logo dentro. Falei, eu fui. Não fiquei sozinho. E se tivesse ficado sozinho, não teria problema. Mas ficaram mais alguns. Disse que o voador não apareceu. Os relâmpagos riscando os céus estão aparecendo. E cada vez aumentando. Daqui a pouco diz o guia. A gente ouve lá de cima gritar: pessoal, abortar, vamos descer, porque não dá para ficar. Vamos descer. Vamos descer. A chuva já está apertando. E fica apertando aqui. E veio o temporal e nós descendo morro abaixo. O meu tênis começou a encolher. Acho que estava já um pouco apertado. E o bendito do tênis começou a fazer assim nos dedos. Aí eu apertava os dedos para baixo e o tênis virava para cima. Bom, eu desci a Pedra da Gávea. Vocês já ouviram aqueles relatos sobre as chinesas que amavam os pés? Eu achei que era me conhecer. Pois é, eu acho que eu desci assim. Bom, muito bem, gente. Eu fiz uma teoria. Eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador. Eu gosto de olhar para a coisa e tentar ver o que é que realmente está acontecendo lá no fundo daquele mundo todo, dessa coisa toda que se fala, que hoje ufologia, no cesto da ufologia, cabe tudo. Hoje tem de tudo. Nós temos frotas estelares vindo em direção à Terra, nós temos visitas das raças alienígenas, e você vai no mercado procurar o que você tem de material à disposição, você encontra tudo. Eu, sinceramente, não consigo ver isso tudo. Eu consigo ver algumas coisas. Agora vamos repassar um pouquinho. Naquela época, com o professor Braga, eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente o Turíbio, entrevistar o Turíbio Pereira, o Tiago Machado, que era um rapaz da minha idade, mocinho, o Turíbio já era um senhor, o Turíbio era um tratorista, o Tiago, ele era um rapaz.
né? E conheci outras pessoas que tiveram, não sei se a felicidade ou sei lá, a casualidade de topar cara a cara com essas coisas. Por isso, quem lida mais perto com isso, sabe, ele, ao subir no tratorzinho dele, por volta de 7 horas da manhã, o aparelho estava ali. Ali tinha o quê? Tinha 3 foras, uma espécie de estribo, com uma luz que paralisou de imediato o turico, 2 mexendo na terra, um dentro do aparelho. Que o turico, inclusive, fazia uma analogia com o tratorzinho dele, o painel, algumas coisas. Bom, Tiago Machado, a mesma coisa. Para quem só acompanha, né, sabe? É o que eu digo. Os que fazem pesquisa não precisam disso. Mas o Tiago Machado, a casa dele, podia estar acordando e não concluindo também o que é? Um aparelho no campo de futebol. O Tiago vai lá, saem 2 seres do aparelho. O que me parece foi que o Tiago pegou um cigarro para fumar, eles se espantaram, alguma coisa assim, e tinha gente vindo, junto e fazendo barulho, atiraram na perna do Tiago. Ficou paralisado com uma faixa de luz. E isto no Turico eu vi. Minha mancha, de fato. Né? Então, o que eu vejo é esse. Um outro caso que vale a pena, que é da mesma forma, é um objeto, é concreto, é material, foi narrado por um amigo da família, que hoje é falecido, estando pescando em Santos, não é a história do pescador, mas é um fato, isso foi contado na casa dele, altas horas da noite, escuro, em 3, alguém chama a atenção que lá na barra, né, aparece uma luminosidade pela água. Isso eu fiz questão de narrar direitinho para o Alves Albino, é uma das pessoas do litoral que gosta de saber desses casos, ele corre atrás dele. Isso eu contei para ele, mas sem dados. Por favor, sim, eu poderia falar um pouco mais alto, porque está muito Sim, se for possível. sim. Tem? Sim, eu estou contando agora de um senhor que é conhecido da família, portanto que o relato é aquele relato do qual eu assino embaixo. Né? Não é coisa de falar, e se você não tem nem com quem questionar e tal, mas estando pescando, só um minutinho. Altas horas da noite, no litoral, em 3, ele e 2 amigos, não sei se no manto, nas pedras, mas na beira-mar, alguém nota uma luminosidade se formando na água, na longe, na barra, e obviamente isso causou uma visão deles, o que será e tal, coisa, mas como eles não estavam pescando nenhuma, não estavam fazendo pesca predatória, coisas que nascer, né? Não teve problema nenhum, deixa bem. Bom, tudo bem, deixa bem, continua lá, daqui a pouco alguém diz, olha, mas a luz está aumentando muito e não tem vulto nenhum. Era só na flor da água. Pô, agora acabou. A luz vem vindo. Ele já estava carregando a água junto deles. Ele não tem vulto, só que tinha. De repente o vulto saiu. Saiu da água uma luz que ele não tinha condição de encarar. E hoje a gente sabe que isso é fato. Mas sabemos que isso aí, nos filmes que a gente pode ter a credibilidade, nas fotos, dá para ver que não dá para encarar, né? Tal é a luminosidade
aquilo ficou um dia no sol, no meio-dia, né, nos pés deles. O objeto veio com um barulhinho de um som, que era super do sol. Contornou, fez uma volta em torno dele, voltou e desceu. Fazia parte. Não só um assobio. Voltou e desceu. Então, você vê, os casos que sinal de que eles saem do mar, eles entram no mar. Eu tenho um caso real conhecido por uma pessoa que não tem como pôr em dúvida, né? Era um senhor já idade, uma pessoa simples, né? Que não tinha por que inventar, nem teria como, né? Mesmo porque ele me disse: Nelson, você gosta desse negócio de escoador, né? Eu falei: Sr. José, eu vou te contar uma história aqui na rua. Então, o que faço? Isto é concreto, isto é real, é material, e é sobre isto que eu faço minha análise, é sobre isto que eu construí uma teoria. Eu fui fazendo, levantando, né, essas situações muito restritas, nada de coisa fabulosa, de naves que viajam e pega o sujeito e leva embora e traz de volta. Não sei se é verdade, porque uma vez com o doutor Walter Caldeiro, nós estivemos rodando São Paulo entrevistando pessoas. Nós fomos encontrar um que viajava para Marte, encontramos outro que viajava para Vênus. Eram três, que ele tinha 3 nomes, só conseguimos criar 2 nomes, não deu tempo para ir ao terceiro. E quando terminamos, de tardezinha do táxi, ele olha para mim e diz: Nelson, está vendo? Eu saio do Rio, deixo a clínica, provavelmente pacientes lá precisando, vem a São Paulo tentar levantar alguma coisa de ufologia. O que eu topo? Um cara que vai para Marte quando quer, um cara que vai para Vênus. E eu, para ir para casa, tenho que pagar um táxi, sei lá. Aí os caras viajam. Bom, eu não me atendo a isso. E construí uma teoria que diz minha teoria. São nômades. Eles estão aqui, eles são vistos onde querem, em todos os recantos do planeta. Isto não sou eu que digo, isto está nos relatos, isto está no que nós chamamos de evidências irrefutáveis, e os ufólogos gostam disso, e é o que eles se baseiam no que eles dizem. Eles estão em todos os recantos do planeta, a qualquer hora do dia e da noite, indo e vindo, entrando e saindo dos nossos oceanos, e os testemunhos, os relatos não são poucos, então eles são números. E não posso entender que se eles estão aqui cotidianamente, né, nesse vai e vem, que parece que para eles sei lá, uma brincadeira, só que não foi só uma brincadeira. Naquele tempo lá, eu vou voltar um pouco lá para falar do que eles fizeram no interior de São Paulo, no norte do país, no nordeste, que tem documentação do Dr. Olavo Teixeira Fontes, muito rigorosa sobre isso. Mas, eles estão por aí. E são o quê? São parasitas. Por quê? Eles não produzem nada. Eles não fazem nada. Você não vê eles fazendo alguma coisa. Você não sabe se eles têm família. Você não sabe se eles têm cidade. Não sabemos se eles têm suas casas, seus prédios, se têm seus parques. O que eles têm? Eles têm essas coisas redondas, na qual eles fazem tudo que parece que moram ali, né? E dominam a nossa biosfera. Eu digo que nós estamos sitiados no planeta Terra. Porque até essa coisa de, nos anos 70, deixarmos de ir para a Lua, ainda não está bem contado. Não é o caso de tirarmos ilações que possam não ter fundamento. Mas
nós deixamos de ir para a Lua quando nós estávamos indo para lá em condições muito favoráveis. Porque os americanos, pelo menos ao que consta, não tiveram nenhum acidente sério. Para lá tivemos acidentes terríveis aqui com os dois lançadores, né? Foi uma coisa terrível. E depois a 7, né? A cápsula 7, como é que é o lado, né? Que queimou. Tudo bem, mas nós voltamos da Lua várias vezes. De repente, se parou. Agora só se manda veículos. E por quê? É óbvio que existe várias questões por trás disso, a questão financeira, a questão política, muda-se de governo e tal. O projeto de viagem à Lua, eu lembro bem, da minha idade, lembra tão bem, foi um projeto do John Kennedy, né, que depois foi levado, esse que não teve a felicidade, porque quem teve a felicidade de ver chegar não foi Nixon, mas tudo bem, foi uma obra dele. Né? Bom, então, o que eles são? O que eles fazem? Porque eles ficam rodando o nosso planeta em tudo, por tudo que se sabe. Estão na Lua também, estão em outras partes do sistema, né? Portanto, eles não estão indo e vindo. É um pouco. Seria, como é que você pode imaginar? Diariamente, vem naves para cá, sai naves daqui, mas como? E se vem, faz contato com quem? Vem com que propósito? Não se contata o governo, não se contata o Papa, não se contata o Dalai Lama. Se vem uma nave de fora para cá, com alguém, com um propósito, ou ele vem para dominar, então não vai avisar ninguém, vai chegar aqui, né, e fazer o que tem que fazer, ou ele vem com um propósito pacífico, se for, no mínimo, um propósito de contato. E um propósito de contato, o que implica? Implica em avisar antes, nós estamos chegando, nós estamos vindo de tal lugar, nós somos assim, sim, e nós queremos falar com quem de direito no seu planeta, e quem de direito aqui é a ONU, é o Dalai Lama, é o Papa, né? É o prior da igreja anglicana, é da Rússia, é da Grécia, né? Tem que juntar os representantes das igrejas, tem que juntar os representantes políticos, esse é a ONU que tem que tratar, sim. E na sua teoria, por que eles nunca fizeram isso? Porque não estão vindo. O quê? Porque não estão vindo. Como assim? Eles estão aqui. Eles já estão aqui. Eles estão aqui há muito tempo. Então, e por que eles não fazem esse contato mais direto? Como ele falou? Ah, se eu tivesse. Não, só na Se eu teoria. tivesse. Só na teoria. Porque é o problema. Por que estão aqui? Afinal de contas, por que é que eles vieram? Será que eles são donos do planeta? É, isso. Será que eles são donos? Eu digo, mas eu não posso ficar lendo, porque, olha, são 18 laudas. E eu distribuo isso à vontade. Comigo não tem esse negócio de faz e publica, ou vamos fazer um livrinho que a gente vê. Não, está aí para todo mundo ler. Eu ponho nas listas de coisa, se quiser me manda e-mail, depois eu vou botar lá na tela. Vocês pegam o meu e-mail, pegam o meu blog, vai ver no meu blog e vai ler e discutir à vontade. Mas então, eles estão aqui. E o que estão fazendo? Esse é um caso sério, senhor. Por quê? Se eles dizem, eles não nos querem mal. Eu não digo que eles nos queiram mal. Eu não sei. Mas o que eu sei é que em todos os casos de contato do segundo e do terceiro grau, há sempre sequelas. Sempre sequelas. No mínimo, a pessoa fica com alguma coisa na cabeça. E fica um tanto pirado. Né? Quer dizer, então, eles não nos querem mal, e o argumento é este.
Se quisesse nos liquidar, já teria liquidado? Não sei. Não sei. Nós liquidamos o gado o tempo todo. Ele fica 6 meses no pasto e ele acha que o dono dele é a melhor coisa do mundo, porque ele fica sendo tratado como a melhor, coitadinho. Não é verdade? Só que tem uma hora que ele descobre, sim. Mas então, segundo a sua teoria, é de uma origem só? Uma origem só. É uma raça sim, só? Isso. É uma raça. Exatamente. Está no meu texto assim. Uma raça só. Os 3, alfa 1, que são aqueles mais feios. Baixinhos. Não, o alfa 1 é o mais, isso, é o mais alto, um pouquinho. O alfa 2 é o mais baixinho, né? Então, e andam juntos. E representam mais de 70% dos casos, pode ver. Você vai ter poucos casos diferentes. Eu tive contato também. Vamos voltar um pouquinho atrás. Mas tem outros biotipos também. Tem alto, Deixa eu loiro, falar. olho claro. Estão na imaginação, né? Não, é o que a gente escuta relato. Né? É isso, na imaginação. Porque aqueles que são vistos são esses. Conheci Roberto San Martin, o moço que recebeu uma pedra do espaço. Roberto San Martin era um poeta, tem livro autografado dele, mas perdi o livro dele, eu tinha 2. Um que ele fez fez a área do círculo, comparado com a área do retângulo, equivalente e tal, né? O cálculo da área do círculo, essa coisa que vem desafiando, né? Bom, esse livrinho ainda tem dele, autografado. O livro dele eu perdi, mas consegui, por intervenção de um amigo, uma cópia xerografada. Bom, Roberto San Martin encontrou um loiro angelical, né? Mas não tem foto desse loiro. E não tem veja, eu não estou pondo em dúvida o que o Alberto me contou. Ele contava para nós, junto com o professor Fraga, a gente conversava. Não, mesmo que o Alberto era um gênio, mas uma pessoa, não é duvidar que a pessoa viu, porque se você vê um holograma, você está vendo algo. Só que o holograma não é gente. O holograma não é um ser. E não é difícil fazer um holograma. Principalmente porque, dizia o Alberto, a nave estava um pouquinho atrás e ele viu quando o ser se afastou dele depois e a nave levantou. Portanto, uma projeção holográfica não é nada absurdo. E você tem a impressão que você está vendo um ser angelical. Agora, pergunta, aí na minha teoria, achar que lá fora tem gente nossa, e nesse caso, um dia desses, escorraçado, o Marcelo Reis, porque o Marcelo Reis disse o óbvio, infelizmente, por dizer o óbvio, às vezes a pessoa paga, né? Porque tem aquele que acha que, bom, o que disse o Marcelo Reis? Eu assino embaixo. Seres humanos só tem na Terra. Quis pensar que existe ser humano lá fora. Eu não quero entrar em atrito com ninguém. Mas se a pessoa quiser discutir isso comigo, ela precisa se munir de muito argumento, porque não existe ser humano lá fora. Seres humanos existem aqui. Somos nós. Lá fora pode existir, sabe-se lá, quantas raças. Não, no carro, vinha conversando com minha filha. Temos bilhões de planetas, já sabemos que temos. Já sabemos que temos. E não sabemos sequer quantos bilhões, porque de galáxias temos bilhões. Temos bilhões de galáxias. Então, cada galáxia tem quantos milhões de sistemas? Não temos conta. Não temos imaginação, não há algoritmo nenhum na face da Terra, ninguém capaz de elaborar um algoritmo para dizer, são tantos e tantos
bilhões, e tem tantos e tantos bilhões de raças inteligentes ou biológicas. E tem, e pode ter sim. Agora, estão vindo aqui a uma certa distância, que não é nem a distância de anos-luz. Não tem nada a ver. Anos-luz, sim, se você for viajar, de acordo com a nossa ciência de hoje, com a nossa tecnologia de hoje, você não vai nem para Júpiter. Aí a Júpiter vai levar alguns anos. Vai precisar sair bem apetejado para ter certeza que vai voltar. Né? Então não vai. Com a dobra do tempo, você pode ir, sei lá, não sei a quantos sistemas aí fora. Sim, mas só que não é isso. Não é porque você, uma raça inteligente lá de fora, né, altamente tecnológica, com um desenvolvimento incalculável, pode vir ao planeta Terra, vem aqui fazer o quê? Pergunta, vem aqui fazer o quê? Vem, sim, senhora. Tem a teoria, né? Eles vinham buscar ouro. Eu fiquei sempre me perguntando, caramba, vim buscar ouro na Terra? Quer dizer que em todo o universo só a Terra tem ouro? Nós estamos, ó, eu ia usar uma palavra meio esquisita aqui. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque se em todo o universo só tem ouro na Terra, eles vêm aqui pegar o nosso ouro. Poxa, eles deviam ir na Califórnia, não tem mais. Bom, mas eles foram na África, né? Naquele tempo não era aí na Califórnia, era um outro, né? Mas faça a pergunta, a gente tem que fazer perguntas. Você ouve uma coisa, você lê sobre umas tantas coisas, você tem que começar a fazer perguntas. Por que é que vem aqui? Bom, só por duas coisas. Ou para conhecer a raça humana, ou para tomar conta do planeta. E vem aqui para conhecer a raça humana também. Acaso? Sim. Eu vim aqui fazer experiência. Isso. E cuidado. É onde eu termino. E cuidado. Eles levaram água. E eu vi, levaram terra, barranco. E outro lugar levaram seiva das plantas. E outro lugar exige a manutenção de atos sexuais que davam esperma. Pois é, está na minha teoria. Eles não fazem mal, mas como não fazem mal? Eles pegaram o Antônio Vilas Boas, que eu não conheci pessoalmente, mas fiz estou terminando a biografia do Dr. Olavo Teixeira Fontes, que eu acabei de fazer, a do professor Fábio Augusto Pereira, está no meu blog, é só chegar, entra lá e fica à vontade. Né? Como eu digo, o que eu faço de ufologia não é para mim nem para vender, é para compartilhar com quem faz, e vocês fazem. Né? Quem participa, quem apenas acompanha e quem faz mesmo com os propósitos, né? De construir alguma coisa. Muito bem, está no meu blog, é só lá. Eu acabo de fazer a do professor Olavo Teixeira Fontes. O professor Olavo Teixeira Fontes receberam o Antônio Vilas Boas através de uma carta que foi enviada ao João Martins, repórter da revista do Cruzeiro. Eles esconderam aquilo por 6 ou 7 anos, porque a coisa era muito séria na época. Hoje já se fala abertamente, mas o Antônio Vilas Boas foi pego na marra, de madrugada, arando as terras da sua fazendia, São Francisco de Sales, né? Foi pego na marra, foi introduzido na máquina, e ali, depois daquelas coisas que eles fazem, e passam óleo no corpo do cara, não sei o que mais e tal, foi induzido a manter relações com um alienígena. Isto é um crime. Perante nossas leis, isto é crime. Isto é tanto crime quanto você forçar o que nós chamamos de assédio sexual. É crime perante nossas leis. Perante eles não é. E diz, não, eles não nos fazem mal. Mas como não fazem mal? Depende da sua interpretação. Depende de como você vê o fato e você compara aquele fato com o que nós temos. Né?
que eu digo, na minha teoria, nós estamos construindo uma civilização cósmica. Já estamos começando a circular pelo espaço sideral, se eles deixarem. Né? E nós temos que nos precaver, caso amanhã estejamos realmente saindo por aí, de que os nossos princípios não só valham para nós, como lá fora. Quer dizer, pegar o moço, introduzir na máquina e faz o que faz. E as consequências? Porque isto não é né? E isto tem, que aquele senhor disse, é uma experiência de qual não é para o nosso benefício. Eles não respeitam, né? Não, nenhum. Eles raptam, eles agarram. Na Bélgica, uma jovem vai para casa à noitinha, de repente, sem que ela saiba como ou porquê, duas garras pegam ela, erguem no chão e começam a balançar. Né? Bom, isto é um relato. Tem a ver com eles? Não sabemos, mas como é uma coisa tão esquisita, né? Porque ela chegou em casa toda machucada e depois ela teve, né? E depois de um tempo jogaram na jovem. Ela conseguiu levantar e chegar em casa. E ela viu, porque ela sentiu que o vulto que voava. Né? Bom, esse não é o único caso. No Forte Itaipu, os 2 sentinelas foram queimados. Né? O João Prestes Filho chega em casa, abre a janela, vem um jato de luz e ele morre 48 horas depois. Existe uma lenda em torno do João Prestes Filho, mas não é toda verdade. Que caía as carnes do corpo, não é. Isso foi Isso, Araçariguama. Pois não, senhor. Observação. Mas nós não somos tão diferentes deles. Não, senhora, já sei, já disseram. Sim, mas espera, nós não somos tão diferentes deles, né? Mas nós estamos entre nós. O que nós fazemos com nós mesmos, se nós tivéssemos domínio daqui, nós não faríamos? Sim, mas eu digo também isso na minha teoria. Nós estamos nos construindo. Nós estamos aperfeiçoando o macaco que desceu da árvore. Nós ainda não deixamos de ser macacos. Nós somos macacos com discernimento. Nós somos macacos que raciocinam. Nós estamos evoluindo. Não é evolução como se pegou por aí, eu não entro nessas discussões. É a evolução que Darwin disse. É a evolução que nós estamos vendo. Nós sabemos que os astecas arrancaram o coração da pessoa viva. Nós já não fazemos isso. Então nós evoluímos um pouco. Nós fazemos coisas ainda tão drásticas, tão dramáticas, então nós fazemos, mas nós já não pegamos uma pessoa na mala, segura em cima de uma pedra e vem o outro, porque tinha que arrancar o coração vivo para que funcionasse. Né? Então nós estamos nos aperfeiçoando e estamos longe, mas muito longe de sermos seres como se diz, com aquela coisa que gostaríamos de ter, que todos fôssemos tratados fraternalmente, da maneira, por exemplo, como nós somos tratados nesta casa. Né? A senhora frequenta aqui sempre, eu vejo, eu frequento esporadicamente, porque venho de longe, né? Tenho dificuldade para chegar aqui. É minha filha que traz muitas vezes, que agora mesmo estou me recuperando de um problema seríssimo. Né? Bom, mas somos recebidos como uma família, né? Aqui, né? Vocês que frequentam Paulo, né? Somos recebidos. Nós somos assim? Não. Nós não somos assim, na verdade. Mas existem coisas aí terríveis que se praticam. Os filhos matam os pais. Um pai pega uma criancinha, leva na janela, no apartamento,
somos isso. Mas dá direito a eles de vir aqui e fazer o que faz? Não, não, não. Eles são outra raça, outra espécie, outra coisa. Quer dizer, e não sabemos o que é que fazem e como fazem. Não sabemos o fim disso. Quer dizer, então, para mim, são nômades, são parasitas e são hostis. São os três postulados básicos da minha teoria. E são hostis. Digo mais lá que não são, como diz, não são enunciados, mas é a minha opinião. Não vamos ter nunca como é que se diz, acolher uma frota estelar que vem aqui como nossos irmãozinhos cósmicos. Pois não? Eu ia começar o relato de uma pessoa honesta aí, que teve contato com um desses seres e acabou não contando. Não foi o caso de Santos? Não. Eu ia falar de uma pessoa do Alberto San Martín, que teve contato com um outro tipo de ser aí. Então, o Alberto San Martín, não, o Alberto San Martín não era só isso, porque o Alberto San Martín teve um contato com um ser angelical. Mas esse ser angelical faz parte disso tudo. São poucas as pessoas que dizem ter tido contato com seres angelicais. Esse sim. Eu tenho uma ressalva. O que se vê na realidade não é aquilo que você diz que viu. Normalmente, quando eles se apresentam, eles dão uma impressão de, por exemplo, uma holografia do que é. Então, muita gente vê, por exemplo, um gato. Foi o que eu vi. Para mim, parecia um gato. Outras pessoas relatam que viram assim, um tipo de coruja gigante. Então, eu imagino que eles façam esse tipo de apresentação, porque o nosso cérebro, ele identifica determinadas coisas, mas é uma apresentação que nós, na ufologia, nós chamamos de pareidolia. Quando você identifica alguma coisa que você já tem aqui na sua mente. Por isso que você vê um ser loiro, ou um reptiliano, ou mesmo um outro ser grego. À primeira vista, quando eu vi, eu fiquei muito medo. Eu era uma criança de 6 anos. Então eu vi, a minha identificação era de um gato, só que ele estava em pé. E em pé, eu calculei assim, depois de muito tempo, naquela época eu não dei conta do que era. Eu calculei uns 90 centímetros. Por quê? Eu estava deitado na cama, eu tive paralisia infantil. Eu não estava num lugar separado no hospital. Não, eu continuei na casa dos meus pais. E meu pai, como ele era médico, e era oficial do exército, oficial médico, então o que aconteceu? Ele mandou os outros filhos embora, né, para casa para nós, e eu fiquei no quarto do casal, na cama do casal. A cama do casal tinha mais ou menos essa altura do chão. Eu deitado, ele era mais ou menos desse tamanho. E o quê? Tinha menos de 1 metro de altura. E para mim era um feito. Sim, mas Paulo, você pode não ter visto nada real. Nada real. Posso. Mas só que isso aqui mostra o contrário. Agora, o que é real? Os 4 homenzinhos que pegaram Antônio Vilas Boas e levaram para dentro de uma máquina. Isso não é holografia. O que é real? O carinha que estava lá na maquininha dele lá e deu um jato de luz no plexo do Turico Pereira, que o Turico perdeu o emprego, porque começou a ser chamado de jato de louco, porque quem vê disco voador é louco. E eu sei disto por testemunho. Esse caso não é por relato. O Turico Pereira estava em situação difícil aqui em São Paulo. O pessoal da Apex estava ajudando o Turico, porque perdeu o emprego, não tinha com quem o tratasse. O Dr. Max foi tratar, pelo que eu saiba, no tempo do Turico. Isto não é holografia, isto é fato, e não é único. O jato de luz que queimou o João Prestes Filho não é holográfico, é um jato de alguma
provavelmente eletromagnéticos, você sabe disso, né? Você conhece isso, o fenômeno está aqui em Machado, né? E O santo lá do Tiago Machado não prejudicou ele tanto assim, né? não prejudica tanto, mas ele ficou mandando um bocado de tempo. Esses casos de luz assim não. O senhor Maurice Massé, o francês, no campo de lavanda da fazendinha dele, né? Lavanda é aquela planta que a gente, né? No campo de lavanda da fazendinha dele, vê um objeto lá, um reflexo de luz. Vai ver porque fica desconfiado que alguma coisa pudesse, né, acontecer. E o que tinha? Uns homenzinhos ali mexendo na terra, já ele ficou paralisado o tempo todo até que o objeto se levantasse. Lembrei o que você disse. Desculpe. Um amigo da roça, uma pessoa da roça, um rapaz, o mesmo caso do Tiago, só que não houve disparo. Num grupo de 8 ou 10 pessoas, rapazes, indo de uma fazenda para outra, para uma festinha, que é muito comum isso, né? Vão a pé, indo para a roça, margeando o barranco, né? Na roça, vai margeando o barranco, para depois contornar. Quando termina o barranco, o que tem ali? A máquina parada ali. E um monte deles ali no chão mexendo. Só que nesse caso não houve disparo. E esse rapaz, inclusive, não é meu amigo, não conhecido, contando isso para mim no borracheiro. Tinha saído da roça, tinha melhorado um pouquinho de vida, coitado. Estava agora com o borracheiro. Ele falou, entre aqueles que ameaçaram correr e os que ficaram ali paralisados e tal, eu fiquei olhando e ele não sabia dizer como que os homenzinhos, de repente, já não estavam mais no chão, estavam dentro da máquina, aí não aconteceu nada. Mas é o quê? É concreto, não é holográfico. Foram várias pessoas que testemunharam de dia, uma máquina e gente ali. Quer dizer, então é isto que eu digo, que eu vou naquilo que é o quê? O núcleo do fenômeno. O núcleo do fenômeno é isso. Eles têm uns artefatos tecnológicos com um poder impressionante, porque essas máquinas descem em qualquer lugar, andam, voam por onde quer, entram e saem do mar, enfrentam nossos aviões. O tenente iraniano tentou enfrentar o disco, sabe como é que foi, né? E muitos militares e vários já perderam a vida. Então, isso é concreto, isso é material. Eu só me preocupo com isso, eu só foco essa questão. Por quê? Porque em cima disso eu posso trabalhar. Em cima do que é uma suposição, do que é alguma coisa que vai se criando, se formando, né? Nessa coisa de que vai se espalhando, principalmente com a internet, sabemos como, né? Eu não posso formar nenhum juiz. Eu não tenho nada que me ateste. O que atesta é aquilo que é. E eles deixam marcas no chão, nós sabemos disso, né? Então isto é real. Isto é disco voador. Isto é o que começou lá atrás, lá pelos idos de 47, que diz que começou com Canchano, quando veio, mas não foi só isso, não, e não é bem isso também. Já vem de longe. E eles estão aqui. Eles não estão indo e vindo. Seria, eu acho que é ilógico, se é o termo, imaginarmos que constantemente descem naves aqui e saem, vem e volta. Ele passa por aqui e estão chegando. Daqui a 2, 3 horas eles estão nos Estados Unidos, então chegou alguém lá. Depois eles aparecem em Israel, como apareceu lá em cima desceu ali. Não é um pouquinho exagerado isso? Não é muito mais lógico
imaginar que de fato já estão aqui, e é o fato. É o fato. Porque eu tive algumas críticas. A bem da verdade, eu tive uma centena de elogios, muita gente pedindo para ler, mas tive algumas críticas. Quais são as críticas? A primeira não se responde, que é aquela crítica do cara que diz: como é que você prova? Teoria não se prova. Sabe disso? Teoria não se prova. Não se prova a teoria da relatividade. Não se prova a teoria da expansão do universo. Não se prova a teoria da evolução. Teoria é alguma coisa que diz, né, quer dizer, é um apanhado de enunciados que tem a lógica, que se amarram entre si, que se costura alguma coisa e que se propõe a uma explicação até que uma explicação melhor venha substituir. Se alguém já tem alguma coisa melhor que a minha, eu acho, apago meu bloco, tudo bem, não tem problema nenhum. Se não tem, não me peça para provar, porque não existe provar. Não se prova a teoria. A teoria ela vai se provar por si mesma. A do Einstein vai esperar um bocado ainda, né? E provavelmente a do Darwin ainda mais, porque nós não conseguimos ir lá atrás buscar nossas origens. Agora surgiu o marsupial, né? Daí o Dinho, um dos primeiros, mas não sabemos se é o primeiro. Aparentemente, o que temos hoje é o primeiro. E a ciência sofre críticas terríveis, e eu fico muito triste com isso, quando eu vejo o que se passa na nossa imprensa, nas nossas listas, quando se maltrata o cientista e se maltrata a ciência, porque não devemos nos comportar desta maneira. A nossa ciência é a ciência que nós construímos até hoje. A nossa ciência, aquela que começou lá com Arquimedes, né? Veio passou por Newton, passou por Galileu, que consertava as máquinas de tirar água daquele tempo, as máquinas de aspiração, não sabia por que é que a água subia. A água subia, engraçado, né? A água subia porque a matéria tem horror ao vácuo. Então, não pode existir o vácuo. Se havendo vácuo, a matéria vai ocupar. Alguém põe em dúvida o discernimento de Galileu? O que aquele homem criou? O que ele deixou? Não põe em dúvida. Mas ele não tinha essa percepção que a pressão atmosférica é que faz a água subir. E você faz isso em casa. Você bota um canudo numa vasilha, vai botando água, você vai ver a água subir no canudo, senão ela não subiria. O canudo não tem vácuo. A bomba de aspiração tem que você faz. Mas não é porque a água vai subir porque. Não, é a pressão atmosférica. Né? E Torricelli, discípulo de Galileu, né? Como se diz, salvou o mestre, ou seja, explicou posteriormente, veio explicar o que nós sabemos hoje, né? Muito bem, então, não me agrada, e eu falo com toda a franqueza, isso aqui está sendo filmado, vai ser colocado nos blogs, vai ser colocado nas listas, eu falo com toda a franqueza, quem critica a ciência não sabe fazer ciência, porque se souber não critica, se souber vai tentar fazer, mas não vai criticar. Vou falar um pouquinho do pedregulho que caiu na Rússia, se der tempo, com o Aníbal, porque estão execrando a NASA, porque a NASA não conseguiu, exato. Só que, por que a NASA não conseguiu? É perfeitamente explicado. Tem milhões de pedregulhos em volta do nosso sistema. Cinturão de asteroides. Isso. E os pedregulhos pequenos, que nós chamamos de pedregulho, é esta casa que caiu na Rússia, isso aqui.
não reflete luz suficiente para os instrumentos que estão em órbita Detectar. rastreando essa coisa. Como que é feita? O rastreamento é feito por equipamento de infravermelho, que é o único que pega o mínimo de calor que a pedra emite e então loca, porque todos esses equipamentos trabalham tudo automaticamente. Não precisa astrônomo nem astrofísico ficar ali. Né? Tem todos os algoritmos nos programas, loca, amarra e agora segue. E a partir de seguir um tempo, então agora os astrofísicos vão trabalhar naquilo para determinar a órbita, faz, né? Ele andou, sei lá, algumas centenas de milhares de quilômetros no espaço, agora é suficiente para vermos a volta. Ele vai falar, tanto que o DA14 que passou, não, perdão. Foi o DA14 que passou. 2012, DA14. Isso, né? Viu? Ele passou pertinho aqui, não aconteceu nada. Não tem. E esse está rastreado. Esse pode ser mostrado. Mas os pedregulhos não podem. E por quê? Porque mesmo aqueles equipamentos, com toda a sofisticação que tem, que funcionam sobre criogenia, que são 273 graus Kelvin, que significa praticamente o zero absoluto de temperatura, para que, se acender um cigarro aqui a 10 quilômetros, ele pega. Mas não dá para pegar tudo. E são milhares. E esses, sim, Mas porque o cigarro ninguém diz, né, aceso. Porque se ele estiver apagado também. não, mas o calor. O calor. O infravermelho, ele pega a raia eletromagnética do calor, exato. Então, e o mínimo de calor, porque se não fosse isso, nós não veríamos nenhum. E de repente ia cair por aí sem saber, né, de onde veio. Então, falar da ciência, eu sinceramente, eu fico muito contrariado, por isso estou dizendo isso aqui, que viva a voz e sendo documentado. Eu fico muito contrariado, porque se nós somos hoje o macaco que desceu da árvore e anda erecto, é graças ao cientista. Qual deles? Aquele primeiro que pulando lá, ele cismou, olhou para o chão e pulou no chão, ele arriscou. E o outro, qual foi? O segundo, aquele que querendo quebrar uma castanha, não sabendo como e tal, de repente pegou uma pedra, não tem mão, tem pata, mas pegou uma pedrinha, foi o nosso primeiro cientista. Né? Lembra de 2001? Que bacana o Matatinho jogando, né, Renato? O meteoro da Rússia também estava lembrando? A questão é que ele veio do lado diurno da Terra. Nem o telescópio é conseguir ver. Você vê a estrela agora, esses dias do céu? Não, era relativamente pequeno. Então, Relativamente 17 metros. Sim. Mas veja, Tem que levar em conta que a Rússia é o maior país do mundo, estatisticamente fácil de receber, como o Pacífico. Dos oceanos, qual o oceano que mais recebe meteoritos em queda, já fazendo observado de longe? O Pacífico. Ele também é o maior oceano do mundo. Na Amazônia também teve alguns, teve a vida da Amazônia, um grande parte, mas não atingiu. Então, tem outras já hoje, com a tecnologia do celular, filmagem do celular, tecnologia que todo mundo tem, todas as filmagens foram feitas imediatamente postas, tudo foi feito por câmera digital ou câmera de celular, tudo está no YouTube, inclusive. Então, gente, ele tem que esperar isso. Eu lembrei agora de um caso, os americanos nos anos 70 tinham satélites em órbita chamados satélites Vela. Eles serviam para monitorar explosões atômicas na extinta União Soviética. Eles detectaram um clarão duplo no Atlântico Sul.
Ainda hoje se discute se for um teste nuclear clandestino na África do Sul, o impacto de asteroide, porque ele está Entende? Pois não, senhor. Voltando à sua teoria. Então, a sua teoria ela se funda em premissa exclusivamente de depoimento, de testemunhos. E eles sempre convergem no sentido de que uma única raça é a que predomina os contatos. Então, segundo a sua teoria, o senhor excluiria aquela linha dos répteis, e em absoluto o senhor excluiria tudo isso. Veja, não que não estejam sendo vistos. Não, como diz. Não, só para concluir, porque existe eu não estudo, apenas frequento eventualmente palestras, a sua me chamou a atenção. E existe um relato que diz que esses seres que o senhor diz que são os dominantes, que são os seres hostis, que não se manifestam, etc., eles seriam praticamente androides amando de uma determinada raça superior, réptil, que numa época viveu. Eles não poderiam ser assim, androides efetivamente, que aqui permanecem soldados? Tá lá, você lê, você vai ver que ao mesmo tempo em que eu coloco meus enunciados básicos, que é o que eu digo, são nômades, são parasitas, porque isso é o que a gente vê aqui, né? São hostis porque nos fazem mal. Se não querem nos fazer mal, eu não sei. Nós não sabemos o que passa na cabeça deles. Mas eles nos causam mal, e sério. E sempre tem consequências. Né? Bom, como você falou, quem são esses seres? Tanto o maiorzinho quanto o menorzinho. Não sabemos sequer se são biológicos. Tá lá. Por quê? Porque eles fazem experiências genéticas conosco. Porque fazem experiências de procriação conosco. Porque eles não conseguem mais. E será que eles querem conseguir, ou eles estão a serviço de alguém que não aparece e que quer, e isso então é um laboratório, nós somos um laboratório para eles. Então, como eu digo, eu não encaro essa coisa com essa facilidade de dizer, eu vejo nas listas, por exemplo, nós vamos receber nossos irmãozinhos cósmicos. Eu não tenho irmãozinho cósmico. Eu só terei irmãozinho cósmico quando ele descer, se anunciar, está lá, para ele se anunciar, ele tem que vir numa nave, tem que avisar, tem que ficar em quarentena, tem que ser esterilizada, porque se a nave vem de fora, nós não sabemos que eventuais micro-organismos ela transporta, né? Ele não pode sair à vontade, aqui nesse meio ambiente, que é o nosso meio ambiente. Nós temos 300 milhões de bactérias no nosso organismo, e eles têm quase quantas? E quais são benéficas ou não, ou se todas são patogênicas? Então não é essa coisa de ir abraçar. Então se eles pegam um cara, como o Antônio, e outros, né? Eu sempre sei contando porque fica na cabeça, mas não é único, né? Não é único. Eles não têm preocupação nenhuma com as nossas bactérias. Não é verdade? Se não tem preocupação com as nossas bactérias, vou te dar só um minutinho, só concluir. Se eles não têm preocupação com as nossas bactérias, eles já estão aqui. Porque não me consta que possam vir de lá de fora, desce aqui, vamos pegar o cara, vamos enfiar na nave, vamos fazer ele transar com a nossa alienígena aqui. Para quê? Com que finalidade? Qual o objetivo? Não. O objetivo que eles já têm. É um programa que está já em andamento. Alguma coisa já elaborada para ser levada ao longo do tempo e um dia vai se concluir. Eu gostaria de saber. O senhor não está nessa questão, que isso é uma questão, eles são coisa do demônio, como diz a Não, nada disso, não tem. Sim. O senhor mencionou que nunca se
preocuparam com o que ia acontecer hoje dessa experiência de contar. Mas no caso do Antônio, tem caso de 57 do Antônio das Boas? Antônio das Boas, eles passaram o óleo nele, então. Sim. Eles se preocupam com. Mas só no caso do ato com a menina, né? Que até tem mais uma lenda em torno disso. Era um Viagra. Ela era bonitinha, jeitosinha, conversa. Bonitinha, jeitosinha, conversa. O Antônio Vilas Boas, que ela parecia um bicho. Ela gemia que nem um bicho. Tem nada de bonitinha, essas coisas. Isso é muito lenda. A ufologia tem muita lenda. A ufologia tem muita história miraculosa. A ufologia tem muita fantasia, muita coisa hollywoodiana. Spielberg não faz ufologia. Spielberg faz filmes. E fazer filme é uma coisa diferente. São outros interesses. Né? Quer dizer, bom, então, conclusão. No que eu me atendo? Nisso, naquilo que se pode ver e se pode fazer alguma coisa em cima. Você pode pensar um pouco, você pode procurar casos e fazer comparações, procurar similaridades, procurar incongruência, procurar por que é que um fez assim, outro assado não, e ver por que é que sobra. Por exemplo, eu mencionei lá atrás e passei por cima. Nos anos 60, nos anos 40, eles fizeram um estudo milimétrico do nosso Nordeste e do Norte do país. Está todo documentado, e o doutor Olavo Fontes era meticuloso. O Brasil, isso, Brasil. Nos anos 60, isto já está no Cione, na documentação do Cione, e roda por aí nos sites, vocês têm acesso a isso, não é nada de oculto, dessa coisa da documentação militar que está oculta, vou falar um pouco disso também. Não, isso está aí. Eles mediram o nosso interior do estado de São Paulo milimetricamente. Cidade por cidade teve um caso. Cidade de Limeira, Mariporã, Pirassununga, caso do Diabo, cidade por cidade, sul de Minas, cidade não foi só São Francisco de Sales. Quer dizer, isto evidencia o quê? Evidencia um propósito. Não é por acaso. Por acaso você vai puxar a terra, você vai pescar. Vai lá, cavoca, você vai pescar. Você fez isso uma vez, uma semana, um fim de semana. Se você estiver todo o tempo ali cavucando a terra, você não está lá por acaso. Você pode estar fazendo uma roça, você pode estar fazendo sua horta. Você não está por acaso. Eles estão por acaso. Eles vêm de lá e vêm fuçar na nossa roça por acaso. Ou vem, toda vez, vem e volta, mas vem e volta buscar o que aqui? Não. Eles estão aqui. Então é sobre isso que se assenta a minha querida. Eles estão aqui. São nômades porque reviram o planeta de ponta a ponta. São parasitas porque você não vê eles fazerem coisa alguma, a não ser zanzar por aí. Então são parasitas. Né? Porque quem não pode estar zanzando por aí tem que estar trabalhando. Né? Aqui conosco, quem zanza é o Covid. Né? Então, eles são parasitas. Né? E Só são um comensal apenas. Parasita, necessariamente, biologicamente, tem que trazer um prejuízo para os seus hospedeiro. E não é sempre que eles dão prejuízo. Perdi o fio da meada. Hostis. Sim. E são hostis. Porque estão os registros. Eu termino com a minha teoria, né, dizendo aqui, que depois eu volto, talvez projetando lá melhor, mas
Não há registro que não se mostre que eles deixam secar quando são aqueles seres que realmente mexem com você. Não são as visões. As visões do Alberto San Martín, as visões do Adão e outras, você não tem registro, você tem relato do cara, você não sabe o que é que foi que ele viu. Não sabemos. Agora, quando o cara é levado, aí você sabe que nem o Travis Walton, né? Travis Walton, ele foi levado, ele não teve uma visão, ele tem sequelas do que foi feito com ele. O Frederic Valentich desapareceu, não tem sinal do avião dele, e tem um registro dramático do que aconteceu com ele. Não é um relato, aquilo é um registro. Está na base aérea para onde ele ia, ele estava se dirigindo. O áudio, né? O áudio. Exato, todo degravado, está lá. Não dá para negar. Estou vendo uma luz. Aí ele pede a base, né? Tráfego à minha mente, a base não via. Não pode. Mas eu estou vendo. Agora está se aproximando. Agora passou por cima de mim. Não é, Renato? Base, tem tráfego comigo, algo assim, né? Porque ela foi todo. Austrália. Ele vinha daquela ilha para o continente. É um caso dramático. Um piloto sozinho. Ele fazia um turismo, um aviãozinho. Aí ele diz: estão passando sobre mim. É um objeto. Mas não estamos vendo nada, não tem registro. Daqui a pouco eles voltaram, foram lá na frente, eu estou vendo, estão na minha frente. E disse que foi durante um tempo longo, isso está todo documentado, né? De repente, ele diz: estão em cima de mim, né? E aí fecha-se o microfone, não se ouve mais, ouve-se um ruído já, e daí acabou. Nunca mais, nem do avião e nem dele. Agora, um avião, se cai no mar, some tudo. As pessoas que não têm ideia do que acontece, dizem que caiu no mar e desapareceu. Não desaparece. Alguma coisa boia, qualquer coisa de cor boia, e alguma coisa sempre aparece. Os franceses foram resgatar 80 e tantos corpos no fundo do Oceano Atlântico Norte. Aqui. Não é bem assim que some. Some sim, momentaneamente some. Mas o corpo, se boiar, restos aparecem. Do avião, eles se espatifam, porque a pancada, a água e tal, que qualquer coisa que tenha uma densidade menor do que a água vai boiar. Forçosamente vai boiar. Não acharam nada. Quer dizer, e ele não podia estar enganado. Estou vendo um objeto, mas não, piloto experimentado, ele estava tendo visões? Não. Porque se ele estava tendo visões, o que aconteceu com a Maria e ele? Então, são hostis. Quem negar ou acha que não é, tem toda a liberdade de construir uma teoria da minha. E pronto. Agora, vamos, para encerrar essa parte e entrarmos numa apresentação, vamos fazer o seguinte: quem quer fazer pergunta à mesa, por favor, pode se postar aqui, ou então pela ordem, se não quiser sair da cadeira, mas vai ser assim: pergunta de 1 minuto, e alguém da mesa pode responder, mas passando a palavra para outros, porque senão não queremos que se monopolize, né? E antes disso, eu vou fazer uma pergunta à mesa. É sabido que existem registros militares secretos, nós sabemos, em todos os países.
Mas também é sabido que vários países, França, Espanha, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, Inglaterra, Rússia e outros, Uruguai. O Uruguai está começando a já liberar centenas de milhares de páginas de documentos tidos como documentos secretos. É verdade? É verdade? Não é verdade? Podemos negar isso? Não. Então, a minha pergunta: quando é que se montou uma comissão ou mais, aqui ou lá fora, no Brasil ou no exterior, uma comissão de notáveis, com fólogos, cientistas, militares, se quiserem, para estudar os arquivos já liberados? Existem tais comissões? Existe ao menos uma? Existe algum laudo conclusivo de estudo de tais comissões? Eu pergunto à mesa. A mesa é livre para responder. Criou-se agora na Argentina, né? Acho que é mais recente. No Uruguai, acho que já existia há um tempo. Na América do Sul, tem alguns países que têm comissões oficiais de investigação da aeronáutica que estudam fenômenos aéreos anômalos. O Chile, Peru, Uruguai, Equador e está começando agora na Argentina. O Brasil teve o CIOAN entre 1969 e 1972. Mas a pergunta é sobre os arquivos liberados. Porque a questão é, estamos há anos já brigando e levando isso a uma questão parece que de vida ou morte para a ufologia, que os militares têm, porque têm que liberar todos os seus documentos. Mas os documentos que são centenas e centenas de páginas. E milhares de páginas. Eu faço outra pergunta para o senhor. São milhares de páginas. Né? Ninguém se propõe a estudar. Poxa, não é o que nós queremos? Nós não estamos reclamando isso. E por que isso está arquivado? Está guardado? Arquivado porque quer dizer, estão aí nos blogs, estão aí nos sites, estão por aí. Mas ninguém se propõe a estudar. Então, nós queremos ou não queremos? Nós queremos ou não queremos? Então, é preciso a gente ter ter bem claro aquilo que queremos. Precisamos ser coerentes, precisamos ser objetivos. Se nós queremos que os militares liberem os documentos, é porque queremos fazer alguma coisa com esses documentos, não apenas pagar. E não apenas dizer, está no blog tal e você pode ver. Por quê? Esses mesmos documentos, esses mesmos casos também estão documentados em milhares de livros pelo mundo afora. Não é só os documentos militares, pode ter coisas, como no caso de Colares, que só o coronel Holanda viu, e o pessoal dele. É possível, mas muita gente de Colares também viu coisas sérias, que o militar não tem como esconder. Né? Bom, Aníbal. Uma pergunta assim, a população em geral não tem esse interesse em estudar. Se quisesse, no Arquivo Nacional, mesmo estou falando para a população e os fóruns, no Arquivo Nacional estão 4.400 páginas lá em Brasília. Qualquer civil pode ir lá e pegar no Arquivo Nacional. Eu te faço outra pergunta. Quem se interessou em ir lá e pegar? Não, mas é o que eu estou perguntando. Entendeu? Exatamente. É o que eu estou perguntando. Daqui a comissão. Daqui tem uma comissão para isso e ninguém vai lá e estuda. Então precisa de uma comissão. Uma coisa. E essa coisa que nós estamos cobrando, né? Como o cara que senta na mesa de garçom,
percebeu, ele já fica meio garçom, né? Ele quer o quê? Quer uma pizza. Não, tem a pizza, ele vai comer. Estamos cobrando dos militares. Mas os militares já liberaram umas tantas coisas. E não são um punhadinho de faixas. Porque nós mesmos somos pródigos em Aguimar. Já temos milhares de faixas. Tem dois lugares que tem essa documentação na íntegra. O Arquivo Nacional e o site da revista U. O site da revista U tem a íntegra dos documentos liberados. Agora, você tem várias formas de analisar essa documentação. Uma é você pegar e ver caso a caso, ler e entender um pouquinho mais da casuística. A matéria dos anos 50 tem quase na íntegra. E aí cada um pega um pouco dos anos 70, dos 80, dos 90, é separado por década. Agora, uma outra forma que eu acho bem produtiva é fazer uma análise quantitativa dos casos. Você tem ali 4.400 páginas, tem pelo menos uns 2.000 casos ali para investigar. Você tabula, estabelece critérios para você analisar isso quantitativamente. Que hora aconteceu? Tinha seres envolvidos? Se sim, qual é o tipo de ser? Qual a altura do ser? Qual o tipo do objeto? Você vai tabulando isso, você vai encontrando uma coisa que você vê caso a caso, você pensa de uma coisa. Mas quando você analisa